Olá, olá, que bom que você está aqui para assistir essa videoaula Como criar textos surpreendentes e conquistar clientes do segmento de vida saudável, alimentação saudável, bem-estar. Abrange todas essas áreas, né? São as áreas em que eu atuo como produtora de conteúdo e resolvi dividir um pouco disso aqui com vocês. Então eu vou falar rapidamente sobre o que eu faço, quem sou eu. Eu sou Giane Gatti, sou produtora de conteúdo, jornalista há quase 20 anos. Sou vegetariana, pratico meditação. Tenho dois gatinhos lindos que estão aparecendo aí na foto, o corpinho ali atrás do Miguel e a Nina. E eu criei o projeto Conexão em Essência. É um projeto em que eu ajudo empresas desses segmentos de alimentação e vida saudáveis, autoconhecimento e proteção animal também, a aumentarem a visibilidade nas redes sociais, serem mais admiradas pelos seus clientes por meio do conteúdo digital. Né? Esse é meu projeto, Conexão em Essência. Né? E aí vamos lá, eu vou falar para vocês sobre como criar textos surpreendentes para clientes no meio digital com uma técnica que eu idealizei, que se chama técnica 4 E's. E o que são esses 4 E's? Eu vou falar os quatro aqui de maneira geral e depois eu vou exemplificar, tá bom? Cada um deles. Vamos lá. O primeiro é essência. O primeiro E é o essência, que significa o core business, né? Realmente a sua base, o seu alicerce. O segundo é estratégia. Você precisa ter uma estratégia porque você está produzindo aquele conteúdo. Emocionar, você deve também pensar em criar conteúdos que emocionam e, claro, que causam, que geram engajamento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 4 E's. Vamos falar o primeiro, né? Essência. Grande parte das empresas, não sei se você sabe como é que é na sua empresa, com a sua marca, grande parte das empresas não sabe ou não foca em comunicar o seu propósito, os seus valores, a sua razão de existir, que significa justamente a essência. Por que que o seu negócio, a sua empresa, a sua marca existe? Né? Baseada em quê? Quais são justamente a sua missão, os seus valores, o seu propósito? Né? Isso tem que ser comunicado, divulgado o tempo todo. Como você ajuda as pessoas, né? Como você facilita a vida das pessoas com algum produto, ou produtos e serviços. Então, essa é a essência. É isso que você tem que estar comunicando. O segundo item é a estratégia. Por que que eu comecei com a essência e não com a estratégia? Porque a estratégia, você quer divulgar alguma coisa, você tem o objetivo de alcançar alguma coisa. Se você não tem a essência, se você não sabe qual é a essência, o que divulgar, o que que adianta a estratégia, né? Então, por isso que eu começo com a essência. E o segundo E é estratégia. Todo conteúdo tem que ser pensado estrategicamente. Todo conteúdo é baseado em estratégia. Você não produz conteúdo por produzir. Ah, estou a fim de escrever um conteúdo qualquer. Não. Você tem uma estratégia para produzir aquele conteúdo, você tem um objetivo que você quer alcançar, mas é claro que a gente sempre deve levar em consideração que esse conteúdo tem que ser um conteúdo pensado no cliente, com a cabeça do cliente. Não são conteúdos que são do seu interesse, são conteúdos que interessam ao seu cliente. Então você bola uma estratégia, cria uma estratégia para aquele conteúdo. Esse post aqui vai ser com qual objetivo? Eu quero aumentar a visibilidade da marca, né, como a gente fala, gerar awareness. Eu quero engajar, criar uma conexão com os clientes, com o meu público. Eu quero educar o público, explicar, informá-lo sobre algum determinado tema, sobre algum produto ou serviço que eu ofereço. Eu quero emocionar. Então, isso significa fazer conteúdo com uma estratégia. O terceiro E, emocionar. Né? Emocionar significa o quê? Fazer a pessoa chorar, cair aos prantos? Não necessariamente, né, gente? O objetivo é você sensibilizar, é surpreender, é impactar as pessoas positivamente, é gerar um sentimento de alegria, de bem-estar, de fazer parte de algo, de se emocionar com alguma situação, com algum texto, com alguma história, principalmente histórias, né? Emocionam muito. E o quarto E é engajamento, engajar. O que significa engajar? Engajar é você cativar, é você envolver, é você dar um sentido de pertencimento.
né? Quando você tem uma marca com valores alinhados aos dos seus clientes, quando vocês têm os mesmos, digamos assim, os mesmos desejos, né? Querem as mesmas coisas, por exemplo, pensando em vida e alimentação saudável, vocês querem ter mais saúde, querem um planeta mais sustentável, você se consideram, você percebe a responsabilidade enquanto cidadão e o impacto que você tem no meio ambiente, com as suas ações, por exemplo. Então, quando você está alinhado aos valores da empresa, isso gera um senso de pertencimento. Você se sente fazendo parte, né? O cliente se sente fazendo parte da empresa. Então, isso gera um sentimento de pertencimento. Você cria uma conexão e isso faz com que as pessoas se envolvam, com que as pessoas se engajem. Então, eu falei aqui sobre esses 4 E's dessa técnica de conteúdo essencial e eu vou exemplificar essa técnica, né? Vou dar um exemplo justamente com artigos, né? Um texto, como você tem um texto surpreendente usando esses 4 itens, né, dessa técnica. Vamos lá, gente. Esse aqui é um artigo que eu publiquei, eu utilizo muito o LinkedIn como ferramenta, eu sou produtora de conteúdo, minha principal especialidade são textos, artigos, né, mais longos. Então, esse aqui é um artigo que eu publiquei no LinkedIn que se chama Três Empresas que dão aula de propósito, criatividade e conteúdo apaixonante. O que eu fiz? Eu, como uma produtora de conteúdo vegetariana, que me considero uma pessoa com uma responsabilidade com relação ao meio ambiente, com a natureza e aos animais, eu destaquei 3 empresas que pegam o seu propósito, os seus valores e divulgam e comunicam isso muito bem com os clientes. Isso gera um resultado muito bom. Você pode ver que foi uma matéria que teve um número razoável de visualizações, né? Mais de 100 pessoas gostaram, 15 comentários e 14 compartilhamentos. Quer dizer, você vê um número de compartilhamentos quase igual ao de pessoas que gostaram, né? Que comentaram, desculpe, quase igual ao número de pessoas que comentaram. Eu vou falar por que disso, né? Então, esse é um artigo em que eu começo falando, por exemplo, que a empresa tem que como se diz assim, tem que saber, tem que pensar com a cabeça do cliente. Você tem que produzir algum serviço que seja bom para o cliente, que facilite a vida dele, que ajude, né? Você tem que mostrar esse ganho, ganho no sentido de benefício. E você faz isso através do conteúdo nas redes sociais, né? Então tem muita gente que divulga sem estratégia na rede social e, obviamente, isso não vai dar resultado bom, né? Você tem que ser muito planejado, como eu falei, você tem que ter uma estratégia e divulgar a essência da sua empresa. E aqui um dos exemplos que eu usei, por exemplo, do restaurante Org Bistrô. É um restaurante muito bacana na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É um restaurante orgânico, vegetariano, praticamente vegano, porque eu acho que 90% das preparações lá não levam nem ovo, nem queijo, né? E olha só, como é que você tem que perceber a maneira e como comunicar da melhor maneira o seu propósito, né? Eu vou encontrar no site, quando eu acesso o site do Org Bistrô, isso eu tô comunicando aqui no texto, tá, gente? Eu tô explicando, né? Você vai ver lá, integral, fresco, orgânico, local, sazonal, não processado. Eu sou uma cliente desse restaurante, eu sou vegetariana. Então, quando eu escuto essas palavras, eu leio integral, fresco, orgânico, sazonal, não processado, eu totalmente me identifico com isso. Isso faz sentido para mim. E lembrando que tudo que você coloca no site ou no Instagram, no Facebook, não importa qual seja a rede, no blog, no site, tudo que está nesses nessas redes sociais são conteúdo, tudo é conteúdo, gente. Uma foto, você falando sobre a sua missão, sobre a sua equipe, você está o tempo todo comunicando. O cardápio de um restaurante vegetariano é também um conteúdo pelo qual você comunica, né? Então, continuando aqui, você está lá no site do Org Bistrô e você vê logo na primeira página 10 razões para você consumir orgânicos, quer dizer, a preocupação com a saúde, a preocupação com itens de qualidade que não vão prejudicar a sua saúde, que não são cheios de química, de agrotóxico, né? Então ela continua falando, a chefe, né? A chefe Tati Lund, a dona do restaurante, né? Eu orgue a porta aberta da minha casa, eu alimento, levo boas energias, eu acolho, eu crio, eu cuido, amando. Quer dizer, não é restaurante, o objetivo do restaurante é matar a fome das pessoas, não.
o objetivo, o propósito desse restaurante vai muito além disso, né? Você vê toda uma preocupação, todo um cuidado, toda uma educação no sentido de que você cada vez mais queira ter uma alimentação saudável, que isso vai ser bom para a sua saúde, a preocupação com o planeta, a harmonia com a natureza, com a sustentabilidade. Todas essas questões estão sendo tratadas aqui nesse texto e é o que o restaurante comunica nas suas redes sociais, que eu estou aqui exemplificando para vocês. Então, veja, é o propósito sendo divulgado estrategicamente e que eu, como vegetariana, quando eu leio uma coisa dessas, alimento, levo boas energias, acolho, eu me identifico. Isso cria um engajamento comigo. Isso cria uma emoção no sentido de me surpreender, porque eu vejo o cuidado, a preocupação, o carinho com que os alimentos são escolhidos, são preparados, a valorização do pequeno produtor local. Tudo isso está alinhado com os meus valores enquanto cliente, né? Esse aqui é um dos exemplos que eu dou no artigo. E aí, para falar um pouco sobre o engajamento, né? Foi um artigo que várias pessoas marcaram outras pessoas e justamente gerou esse engajamento das pessoas comentarem. Então, aqui eu peguei uma parte dos exemplos, né? Dos comentários. A Carolina marcou a Elisa, porque achou esse post interessante. A Elisa respondeu a Carol, dizendo que adorou a matéria. E aí ela continua uma conversa comigo. Tem um vídeo explicando o negócio. E a relação com os funcionários, isso aqui ela está falando de um outro exemplo, tá, gente? Que está no post, né? Vou achar para te enviar, né? Eu vou agradeço a Elisa, que obviamente também, quando você gera uma conversa, você gera uma conexão, uma relação, né? Você tem que participar, você tem que conversar, você não vai deixar o cliente no vácuo, né, gente? Outro exemplo aqui também de comentários, né? Aqui a Márcia, por exemplo, legal demais, ótimo texto. Todos os exemplos têm algo em comum, as três empresas, né, que eu cito. Não é só apenas ter um propósito, mas é vivê-lo na rotina da empresa e fazendo essa conexão com o cliente. Sensacional. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, né, gente? Através desse artigo, eu mostrei como essas empresas elas divulgam esse propósito, eles vivenciam, não é uma coisa da boca para fora, né? Os clientes estão cada vez mais ligados, não é algo que você fala, mas você não vivencia aquilo. Então veja bem que a Márcia, ela captou exatamente a mensagem que essas empresas, né, que eu cito querem passar. Aqui, por exemplo, o Rafael marcou uma outra pessoa, que é o Pedro, né? Então você vê que é um artigo em que foi feito estrategicamente para mostrar essas empresas, né, como elas divulgam bem o propósito delas, com uma estratégia que tem objetivos claros, com um desejo de engajar, de engajamento, e que na verdade foi isso que eu também fiz com esse artigo, né? E também emocionar, porque você tem exemplos muito bacanas aqui na matéria, mostrando justamente os fornecedores, o cuidado, o carinho, um relacionamento muito próximo com os fornecedores, os pratos feitos com extremo cuidado, com muita dedicação, né? Nessa matéria eu também falo do Brownie, do Luiz, que é uma empresa incrível aqui no Rio de Brownie, que tem uma pegada sustentável muito grande, uma pegada de transformar vidas, de impactar a vida das pessoas. Tanto é que a receita do Brownie, que é o carro-chefe da empresa, a receita está no site. Quer dizer, ele não tem essa preocupação de não vou guardar segredo, né? Então eu falo um pouco também desse propósito que é tão belamente divulgado pelo Brownie do Luiz. E outra empresa que eu também cito é a Papel Semente. Só que nessa aula aqui, gente, eu falei um pouquinho do exemplo do Org Bistrô. E aí eu quero falar, baseado nessa estratégia, né, da técnica dos 4 E's, quais foram os resultados que a gente conseguiu com esse artigo, né? Esse artigo que eu publiquei no LinkedIn, ele foi destacado no Facebook do LinkedIn. Né, tem um número de pessoas, de editores, assim como no próprio LinkedIn, que eles selecionam artigos além do algoritmo, claro, né? Então é um artigo em que foi visto o valor, né? Viram valor nesse artigo, e esse artigo foi então destacado no Facebook, dando, né, bem mais visibilidade, né? O engajamento orgânico, você veja quantas pessoas, né, que entraram em contato comigo, que comentaram, e esse engajamento orgânico, como eu vou mostrar um pouco mais abaixo, fez com que aumentassem o meu número de conexões, pessoas pedindo para se conectarem comigo, pessoas olhando o meu perfil do LinkedIn. Eu sou uma produtora de conteúdo freelancer, isso é importante, né? É buscar novos clientes, né? Aumentou também o número de seguidores, pessoas que passaram a me seguir,
querendo ter acesso aos meus conteúdos, aos artigos que eu publico, né? Então, veja bem, um engajamento orgânico, né? Eu não gastei nenhum dinheiro para divulgar esse artigo, um número de compartilhamentos muito legal, pessoas sendo marcadas, pessoas que viram valor naquele artigo e marcando outras, né? Fulana, lê isso aqui, acho que você vai gostar, acho que você vai se identificar, né? O reforço do meu posicionamento como produtora de conteúdo, né? E como eu falei, aumento do número de seguidores, das conexões no LinkedIn e da minha visibilidade. Esses foram os resultados que eu obtive com a publicação desse artigo, né? E aí, gente, o que vocês deu para perceber, né, com esse exemplo que eu dei, né, que conteúdo digital é muito importante e que você tem que oferecer um conteúdo que comunica o propósito, os valores da marca, né, os princípios da marca. Você tem que falar sobre temas que agradam o seu cliente, você tem que gerar um engajamento, essa conexão com os clientes, né? E esses resultados a gente consegue com a técnica conteúdo essencial, essa técnica dos 4 eixos que eu divulguei. E se você tem interesse, né, eu acho que isso pode te ajudar muito para você conseguir justamente divulgar seu propósito com uma estratégia, divulgar conteúdo que emociona e que engaja as pessoas. Com essa técnica eu posso te ajudar. Então, quais são os próximos passos, gente? A utilização dessa técnica, eu ofereço, né, uma assessoria com essa técnica para pessoas desse segmento de alimentação e vida saudável, né, que estão cansados de ouvir que comida vegetariana é sem graça e sem gosto, querem mudar essa percepção que as pessoas têm, né, de comida vegetariana, de comida saudável, para quem quer mostrar que vegetariano não come só alface e quinoa, que uma alimentação saudável é muito rica, muito variada, muito colorida, muito saborosa, né? Eu posso ajudar você a produzir esse tipo de conteúdo. Para quem quer mostrar que um estilo de vida saudável não é mimimi, não é modismo, né? Não é nada passageiro, é algo que aumenta cada vez mais o número de vegetarianos aqui no Brasil, segundo uma pesquisa do Ibope, até uma pesquisa antiga que já tem uns 4 anos, nós éramos em torno de 16 milhões. Então o número de vegetarianos não para de crescer, gente. E a utilização dessa técnica também é para quem quer divulgar os benefícios de ter uma alimentação equilibrada, uma vida harmoniosa, né? Consumindo alimentos saudáveis, naturais, sem um monte de corantes, sem um monte de metais, de químicas, de agrotóxico, né? Você quer divulgar todos esses benefícios, todos esses ganhos que você pode dar para o seu cliente, né? E aí como é que e para quem não é essa utilização dessa técnica, né? Se você já está muito satisfeito com os resultados nas redes sociais, isso não é para você. Se você também já é muito fera, já entende tudo de técnicas de produção de conteúdo, não precisa aumentar sua visibilidade, também não é para você essa utilização dessa técnica. Se você não acha importante ter uma presença relevante nas redes sociais, também não é para você. Mas para quem estiver interessado, né, para quem está interessado em divulgar esses valores, para quem quer aumentar sua visibilidade, para quem quer oferecer um conteúdo muito bacana, muito surpreendente, que vai impactar, que vai educar, que vai ensinar, que vai alegrar o dia do seu público, essa técnica é para você. E como é que eu ofereço essa técnica? É através de uma assessoria de produção de conteúdo digital. É uma assessoria de 1 hora online, né? A gente escolhe uma ferramenta de videoconferência, Skype, Zoom, né? Eu vou fazer uma análise do seu conteúdo, né? Uma análise do conteúdo que você já tem divulgado nas suas redes sociais, ver o que você está fazendo, o que você deveria estar fazendo que não está, como melhorar isso, aprimorar, e vou criar uma estratégia para você, sugerindo formatos e tipos de post, né? Essa hora online, né? Essa assessoria tem um investimento de R$ 170, né? E eu ainda tenho algumas vagas para o mês de abril. Então, se você realmente quer divulgar, você quer beneficiar, você quer dar ganho para o seu público, você quer comunicar o seu propósito, você sabe da importância de você ter uma presença digital forte, de você criar uma conexão com o seu público, né? Se você se identificou com essa técnica e já está cansado de produzir conteúdo que não gera nenhum resultado, então não perca essa oportunidade. Fica aqui o meu convite para você para fazer essa assessoria. E aí, no caso, é você preencher o formulário para a gente poder conversar, alinhar realmente essa assessoria, né, de acordo com o que eu ofereço e o que você está precisando enquanto cliente. Tem aqui o link para você, um formulário breve, um formulário rápido, para você preencher, e aí eu entrarei em contato para a gente conversar, tá bom?
Agradeço muito a oportunidade de você estar aqui comigo. Espero que você já tenha, né, acendido uma luzinha aí, alguns insights com essa técnica de conteúdo essencial que eu passei para vocês. Espero que vocês realmente tenham cada vez mais sucesso no seu negócio de alimentação pública, de alimentação e vida saudável. E fica aqui meu agradecimento. Aqui estão os meus contatos. Tem o meu blog. Por favor, vão lá ver minhas matérias, comentar. Deixo aqui meus contatos e muito obrigada aí pela participação de vocês aqui comigo, tá bom? Espero o contato de você. Um grande abraço. Tchau, tchau.